De desenvolvimento em Magento 2, de APIs, tema bastante legal aí. Bem-vindo, Luan. Boa tarde. Bom, opa, já passou, está aqui. Bom, boa tarde. Meu nome é Luan. Quando o Rodrigo me chamou para palestrar, ele pediu um assunto com que eu tinha bastante familiaridade. E ao longo do período de anos trabalhando com Magento, eu me deparei com bastante problema fazendo API. Não foi problema, na verdade, foi bastante integrações. Então, esse veio ser o tema da minha palestra. Acredito que muitos de vocês passem por isso, e eu vou expor os pontos que eu mais tive dificuldade em todo esse tempo que eu trabalho com Magento, tá bom? Opa, desculpa, esse aqui vai ser o conteúdo. Vou falar tanto de Magento 1 quanto Magento 2, das duas formas de integrações, né, que é REST e SOAP, e no Magento 2 a gente tem um case especial que é de microserviços, que tem tudo a ver com o que eu estou falando hoje. Bom, meu nome é Luan, eu sou desenvolvedor web há 8 anos, há 3 trabalho com Magento, e há 1 estou com Magento 2 no projeto Obramax, que acabou de ter uma palestra aí do lado. E nesses projetos, todos tiveram integrações, algum tipo de integração. Bom, aqui a gente estava começando a falar de Magento 1, API REST, esse é o link da documentação, e uma observação. Todo projeto, e toda pessoa que vai iniciar com REST, passa por esse problema. Ninguém se certifica que a extensão ALF está ativada. É bem importante, é muito simples de ativar, mas muita gente fica se batendo nesse quesito. Então, toda vez que for trabalhar com a API REST no Magento, verifica se a extensão ALF está ativada. Ok? Bom, o primeiro passo é criar as regras de acesso. Aqui está o caminho. Primeira imagem é a grid principal. Segunda é a regra de acesso, qual é o nome que você vai dar. E a terceira vai ser os serviços disponíveis que você vai poder acessar, né? É bem importante também, porque às vezes você quer dar um determinado tipo de acesso. Por exemplo, você vai ter um profissional que ele só vai poder ler o seu catálogo de produtos. São as empresas de SEO. Normalmente, elas só querem produtos e categorias. Então, você só marca ali produtos e categorias e só a leitura. É isso que eles vão ver na API REST e acabou, não tem mais nada. Tá? Caso contrário, vocês podem dar permissão total aí e a pessoa é livre para fazer o que é na sua loja. O segundo passo é criar o usuário. Aqui tem mais um ponto de atenção, que o Magento ele só dá a primeira chave, que é a secret key, né? Você só dá apenas o nome, mas para frente vocês vão saber para que é utilizado. E esses dois campos abaixo, que é o secret e o callback. Callback é quando você utiliza uma outra aplicação para fazer a validação na sua aplicação. Ou seja, o Facebook. Quando você vai fazer um login utilizando o Facebook de uma outra aplicação, você tem que dar o URL dessa sua aplicação para poder fazer o login lá no Face. A mesma coisa acontece com o Magento, e essa é a extensão que o Magento usa, que é o ALF. É para isso que o ALF serve. Desculpa, tá? Os links saíram tudo em azul, não sei porquê, mas saiu azul. Esse aqui é um link de uma documentação do Magento que te ensina a fazer a requisição desse token, quando você não tem uma ferramenta que você vai comunicar. Desenvolvimento local é muito comum. Você vai desenvolver o local e você precisa fazer as requisições, mas você não tem o token. O token é primordial para vocês fazerem esse acesso. Então, nessa documentação, ele pede para você criar esse arquivo, ou alf_admin, criem desse formato, que vocês não vão ter problema. Após executar, vocês vão ter o token e secret token para vocês fazerem o request na sua API Magento. Aqui é um outro exemplo de request, né? Como eu falei, aqui estão os 4 primeiros, os 4 campos principais que eu te falei, desculpa, que é o Customer, Secret Customer Token e Secret Token, ok? Do lado esquerdo é uma requisição GET, que ele traz toda a resposta em JSON comum. Se fosse POST, a gente iria mandar via POST também, utilizando aquela padrão HAL. Não sei se todos estão familiarizados, mas essa é uma ferramenta que a gente sempre utiliza. Sempre que eu falo com uma pessoa que vai fazer requisições REST, utiliza Postman. Uma ferramenta essencial e free. O melhor de tudo, é free. Por favor, falando de customização,
Quem nunca passou por isso? Vou fazer uma API REST nova. As pessoas não sabem como estender do Magento. Quem nunca fez isso? Por favor, não façam, está errado. Aqui está uma forma simples de fazer essa requisição. Do lado esquerdo tem uma estrutura de diretórios, de um novo módulo, e aqui está o arquivo principal da API XML, certo? API 2.xml é o arquivo principal do módulo para fazer a integração com a API REST do Magento, customizada. Nele você vai ter o ACL, você vai ter as rotas, vai ter a permissão que você vai dar para a sua API, ou seja, Retrieve, Collection, Create e Delete. Do lado esquerdo, a parte de ACL que eu acabei de falar que tem na API XML, ela vai estar aqui disponível para vocês realizar, dar permissão para consumo dela. Tá? É bem importante também vocês ficarem ler a documentação nessa parte, porque aqui é um ponto de atenção. Quando você tem retrieve e um select comum, você tem o tipo de requisições. Por exemplo, se vocês forem partir de get, o método que vocês vão implementar na sua API vai ser retrieve. Se vocês for para o método collection ou para o método post, ele só vai ter que implementar o método collection, que é retrieve collection, desculpa, que é basicamente o mesmo método, só que com chamadas diferentes, get e post. Falando um pouco de Magento 1 ainda, só que agora a API SOAP. Aqui está o link da documentação dela. Tá? No Magento 1, a API SOAP é muito mais ampla do que a API REST, né? Por isso que muitas pessoas, quando vai fazer integração com o Magento 1, utiliza a API SOAP. Tá? Aqui é o mesmo caminho que a gente faz para a API REST, só que aqui no SOAP, né? Quase parecido, quer dizer, né? Que lá em cima você vai no caminho SOAP, lá na Admin System, ok? Você coloca o nome do usuário e as permissões. Você não vai... As regras de usuário, desculpa. Aqui são as regras de acesso do usuário. Parecidíssimo com o Magento, com a API REST. E aqui é a criação do usuário. É muito parecido com a API REST, porém, aqui nós não temos o token, porque a forma de conexão de login do Magento na API SOAP é via usuário e senha. Não precisa de token nem secret token. Aqui é a diferença, falta falar ainda, do Magento 1. A gente ainda tem duas versões da mesma API SOAP. A versão 1 e a versão 2. Do lado esquerdo, a versão 1, como vocês podem ver, tem pouquíssimos métodos, porque no método principal, chamado call, você tem todas as interfaces da versão 2. Porém, na versão 2, é muito mais fácil vocês saberem qual é o serviço que vocês têm disponíveis. Então, sempre que forem utilizar uma API SOAP no Magento 1, tendem aí pela API V2, porque a V1 é muito ruim, não é que é ruim, você tem muitos problemas de integração, a documentação também não está tão clara quanto na versão 2, e é mais fácil de debugar, bem mais simples, tá? Aqui está um exemplo de request, como eu falei, a gente na API SOAP, nós temos a gente só utiliza usuário e senha, que nós colocamos lá atrás quando cadastramos, ok? Ela vai te dar um hash, esse hash vai ser utilizado no request da próxima consulta, do próximo serviço que você vai realizar na API SOAP, ok? O formato é WSI ou WSDL, conforme vocês vão configurando. Por padrão, o Magento trabalha com WSDL. Aqui é um exemplo de uma estrutura da API SOAP customizada. Do lado esquerdo, mais uma vez, um módulo criado com padrão, nada a mais, nada a menos, só o padrão. E o arquivo aberto é o WSI. Nesse exemplo, foi um projeto que eu participei da Real Dragazil, que a gente usava muito WSI, não usava WSDL. E se atentem, no admin, você tem uma configuração que ativa o WSI. Então, se vocês não tiverem ativado o WSI, vocês obrigatoriamente estão no WSDL. Tá? A diferença entre eles é que o WSI tem muito mais documentação. Ela é muito utilizada para quem usa .NET, Java, gosta muito desse tipo de conexão. E, a diferença do Magento, da API REST para a API SOAP é essa. WSDL tem documentação. O SOAP, WSDL é a documentação, não tem o que falar.
Aqui é o arquivo de configuração dessa API SOAP, o API.xml. Na API REST era API 2.xml, na API REST é API.xml. Esse arquivo ele vai estar responsável por criar a rota, dar a permissão e a permissão é ACL. Aqui que vai aparecer as regras, lá na hora que a gente quer as regras de acesso. Bom, falando um pouco de integração, aqui são as principais integrações que o Magento sempre trabalha. Tipo, todo mundo que faz integração, uma hora ou outra vai bater com um tipo dessas integrações, né? Lá na WebJump a gente trabalha bastante com integrações SAP. Aqui está um exemplo de como realizar uma integração, né? Às vezes a pessoa faz direto na controller do Magento uma integração. E essa é a forma errada de fazer. Não é que você não possa, mas não é o correto. O correto é você ter o SDK dessa integração ou criar o SSDK, incluir no diretório lib, que está do lado esquerdo. Lá no diretório lib você coloca a SDK. E depois você cria um outro módulo estendendo essa SDK. Então, aqui é um outro exemplo que na WebJump nós temos, que nós criamos a lib, a interface, né? O SDK tem todas as interfaces que nós vamos requisitar, e do lado direito é o outro módulo. É o módulo que a gente criou propriamente do Magento. Estou indo muito rápido, gente, desculpa. Legal. Bom, chegamos enfim no Magento 2. Aqui está o link da documentação do Magento 2. Tem bastante diferença entre o Magento 1 e o Magento 2 nessa forma de integrações. Bom, a criação não mudou muito, né? A gente vai ter a criação primeiro das regras de acesso. Aqui é o caminho para ela. A interface do Magento 2, acredito que a maioria aqui já viu, esse novo menu, mas a regra continua a mesma. Aqui, criando o usuário, porém, não tem o secret token. Você vai partir da mesma... Ele não usa mais o auth nessa parte. Você não vai ter que mais usar o token e o secret token para realizar suas chamadas REST. Você tem uma nova forma de chamar as suas API. Diferente do Magento 1, o Magento 2, a sua API REST, ele tem o Swagger, que é uma forma de documentação das API REST. É bem legal, porque antigamente a gente tinha que adivinhar quais são as API disponíveis REST. Aqui é uma forma de requisição, bem legal. Está dividido em 3 partes. Parece que está bagunçado, mas não está. Do lado esquerdo, como eu falei, você vai ter o seu primeiro request, que é para conseguir a sessão, né, o token, para você poder fazer as demais requisições. Então, do seu lado esquerdo, você vai ter a envio comum via post. Tá? Como eu falei, você sempre envia no formato JSON, o Postman está lá para ajudar, sempre utilizam a configuração HAL. Tá? E na parte de cima desse segundo quadro, você vai ter o header. Lá em cima, não sei se daqui tem um pointer. Tem. Aqui em cima tem uma string chamada byter. Não está tão clara, mas essa documentação vai estar disponível depois para vocês baixar. Então, vocês vão ter que concatenar com um espaço entre eles e mais a string. Isso pode parecer besteira agora que eu estou falando, mas quem vai fazer a primeira requisição REST está acostumado com a outra versão do Magento ou qualquer outra requisição e acaba parando nesse problema. Acho que eu fiquei 2 dias nesse problema. Era tão simples. Era ler a documentação e ver, você tem que ter o byter lá. Mas, enfim, mania de desenvolvedor que acha que sabe tudo e apanha pra caramba. Enfim, depois da requisição, aqui é o retorno. Aqui não tem muita diferença do Magento 1 para o Magento 2. Beleza, API 2, ou Magento 2, API SOAP. Aqui é a documentação, o link da documentação dela. Aí aqui deu algumas mudanças, né? Aqui são as regras de acesso, normal, que a gente viu também no Magento 1. Você cria o perfil e aqui você coloca os serviços que eles vão poder fazer requisições. E aqui está o usuário. Bom, nessa parte aqui é a parte que mudou bastante para você poder fazer requisições SOAP no Magento 2. Você cria o usuário,
primeira tela está a grid principal, define... não, desculpa, é o slide antes. Aqui você já está criando o usuário. Na verdade, o usuário e a regra de acesso está no mesmo menu. Você está criando o usuário e aqui as regras de acesso dele. Já é direto. Não tem outra forma de fazer isso. Você não tem um intermediário. Aqui, depois do usuário cadastrado, você vai ter ele listado aqui. Ele sempre vem inativo. Depois de ativar, você vai validar se essas são as regras que você colocou lá de acesso, né? E na terceira imagem está a ativação dele, que aí funciona como se fosse na API, para você conseguir o token da API REST no Magento 1. Você tem que ser logado com o customer ou com o admin para poder dar os acessos a esses serviços do usuário. Sim, isso é bem legal. Criando essa documentação, devido ao Magento 2, ele está muito integrado com a API REST, eu dei pouca importância à API SOAP no Magento 2. E aí, criando essa documentação, essa palestra, eu me deparei, caramba, cadê aquele WSDL com aquela documentação principal do Magento que listava todos os serviços? Pois é, não tem. O Magento realmente tirou, falou, cada serviço vai ter seu próprio endpoint, que tem seu próprio WSDL, e seja feliz. Tá, mas e aí? Eu não sei quais serviços tem lá. Eu quero saber quais serviços estão. Na documentação do Magento, eles listam pouquíssimos, 3 ou 4, se eu não me engano. E aí, batendo cabeça, olhando o código, varia a madrugada, cheguei nessa URL. Ela está escrita WSDL, mas não é um WSDL. É simplesmente um NoSXML. Se você colocar isso no seu POI, ele não vai te mostrar, ele não vai te dar a lista, ele vai negar, porque isso aqui é simplesmente um NoSXML. Porém, aqui está todos os serviços do Magento 2, em SOAP. É bem legal, sabe? Guardem esse link, porque quem for fazer integração SOAP com o Magento 2 vai ser muito útil. Tá? Aqui é uma forma de requisição. Não sei se todos estão familiarizados com esse programa, é o SOAP UI, tá? Também é um programa free, para quem mexe com API SOAP, é outro programa também essencial. Diferente do Magento 2, do Magento 1, você não tem que fazer o request para conseguir a sessão, você chama direto a aplicação. Caso fosse uma aplicação que necessitasse de acesso, ela estaria aqui listando usuário e senha e você faria a requisição SOAP. Não tem muita diferença essa parte. E se lembra que eu falei que você não tem o WSDL da documentação geral do Magento 2? Aqui é cada endpoint, cada serviço dele tem um endpoint diferente. Aqui embaixo foi um endpoint customizado que eu criei para um novo serviço, então ele sozinho já tem o seu próprio WSDL. Bom, saiu um pouquinho desajeitado isso daqui, não sei porquê, o Google me trollou, mas está bom. Microserviço e API customizada. Por que os dois estão no mesmo cenário? Porque um integra com o outro. Os dois vão conversar juntos, vão dar lado a lado. Aqui é um exemplo da estrutura para uma API customizada. Você só precisa disso para criar a API SOAP e para criar a API REST no Magento 2. O mesmo código vale para as duas aplicações, o mesmo. Porém, ainda tem um plus ainda, microserviço. Esse arquivo aqui, você vai estender em uma model, e a model vai te disponibilizar um microserviço. Quem já está mexendo com o Magento 2 sabe que ele usa muito serviços consumo REST. Isso faz a parte do PWA resolver melhor, vai ser melhor para a comunicação entre o servidor e a aplicação no front-end. O Knockout usa demais isso. Se vocês forem abrir o core, lá no vendor, no Magento, vocês só tem isso. Na verdade, só tem isso. Vocês conseguem estender, fazer qualquer coisa com isso daqui. É bem difícil, não, é bem simples, mas para chegar nesse conceito aqui foi meio chatinho. Tá? Simplesmente esse arquivo aqui, ACL, que quando você não tem, ele não cria aquela primeira árvore. Ele não mostra aqui o seu código. Bom, esse é a API customizada que eu acabei de mostrar para vocês o código. Ela é no formato SOAP, não tem diferença. Eu fiz uma requisição GET, nada difícil. Passei o meu parâmetro aqui.
Caso eu fosse uma API, se fosse uma requisição POST, eu ia ter que colocar o meu usuário e senha que eu cadastrei lá no admin, e aqui é o response dela. Vocês viram que eu não criei nada, não tem um WSDL ou WSI XML. O Magento automático já criou esse entendimento e o SOAP UI já interagiu, já fez o que ele tinha que fazer. Está feito. Não precisa mais nada além disso. Isso foi bem bacana. Porque criar aquele WSDL lá é um parto mesmo. Bom, aqui é a mesma API chamada REST. A mesma API, com mais nada. Não tem muito o que falar aqui dessa parte. Via GET, Postman, e acabou. Está feito. Aqui é a forma de integração do Magento 2. Bom, com o Magento 2 nós estamos utilizando o Composer. Né? Por que eu quis colocar esse slide a mais? Porque nós tiramos o diretório lib. Diferente do Magento 1, nós não temos mais o lib, temos o vendor, que é o Composer em si. Então, a maioria das empresas que querem integração vão disponibilizar no Packagist o seu módulo, que é o seu SDK, com as interfaces para você fazer a comunicação. Então, se ele não tem esse Packagist, um repositório no Git, no Bitbucket ou GitHub, criem primeiro, disponibilizem no Packagist com todas as interfaces que vocês forem criar, e só daí, então, vocês vão criar um módulo para o Magento 2, que também vale a pena você fazer um composer desse módulo, já que ele está fazendo integração com uma ferramenta que vai ser utilizada pela comunidade, disponibilize ele no Packagist. É a melhor forma que vocês têm de fazer isso e contribuir com a evolução da comunidade. Aqui é um exemplo de integração. No caso aqui foi o módulo que a WebJump fez da Braspag. Aqui em cima está a SDK, com todas as interfaces necessárias para fazer a integração. E embaixo está o módulo do Magento, que a WebJump criou. Então, de novo, são dois arquivos, são dois diretórios diferentes, porém um conversando com o outro. E com a chegada do PHP 7 e namespace, ficou mais simples de interagir entre eles. Tá? É isso. Nada demais, porém, foi esses os pontos que eu tive de problemas em todo esse período de integrações que eu tive no Magento. Aqui são as duas ferramentas que eu usei nesses slides. Bem legal, são todas free. E obrigado. Bom, vocês têm alguma dúvida? Tem tempo? Pouco tempo, mas tem tempo. Tudo certo? Valeu, gente. Ah, não, tem um ali. O Ivens. Boa tarde. Meu nome é Ivens, eu sou gerente de projeto lá na WebJump. Olha, parabéns. Olha só. Cara, queria tirar uma dúvida contigo. O que fazer quando o integrador, o cara que fica lá do lado do RP, ele tem a preferência pelo SOAP, né, de integrar no Magento 2 usando o SOAP, mas o time que está interno na agência acredita e considera que a melhor approach, melhor formato de dados seja o JSON. Qual seria o argumento de venda para convencer o integrador a optar pelo REST, né, com o JSON, e não mais pelo SOAP, que ele já está acostumado por conta da integração com o Magento 1 lá atrás? É um ponto de dor que eu estou vivendo agora, ou simplesmente não, né? Ou simplesmente falar, beleza, pode ser os dois, porque o Magento comporta isso. O que você acha? Qual seria o seu approach? Bom, você estava falando do parceiro Ambev, certeza. O parceiro Ambev largamente usou o Magento 1 com a comunicação SOAP por causa do SAP e todas as integrações. Eu passei por esse projeto, sei bem como estão as integrações. Cara, a forma de integração, na verdade, já foi criada. Se ele seguir o padrão, ele já foi criada dentro do diretório lib, ele já tem o SDK. Então, a forma como consumir já está criada. Então, do lado do cliente, já tem a API, o SDK da API criada. Eu não preciso, do lado do Magento, falar a mesma coisa. Eu só preciso ter na minha SDK as interfaces para mim realizar essa comunicação. Isso é do Magento para o cliente, né? Ou do cliente para o Magento. Agora, do Magento para o cliente, que ele está acostumado a viver SOAP e o time quer REST, aí uma resposta para o time. Quem está pagando as contas?
Basicamente é isso, é porque, beleza, a gente tem um argumento que, pô, o REST é melhor, é mais rápido, trafega melhor, porém, se o cliente não vai mudar o SAP dele para REST, o cliente não vai mudar a ferramenta de PDV dele, que é o caso que a gente está vivendo no Obramax, não vai tirar a integração de file system para REST. Não vai, porque isso exige um esforço muito grande. Então, é mais fácil você pegar uma ferramenta que está sendo customizada agora para você integrar com uma ferramenta que já está pronta do que fazer o inverso. Eu acho que essa que é a resposta. E isso é uma decisão mais comercial do que da equipe de desenvolvimento mesmo. Eu participei de várias reuniões onde a gente tinha que pontuar e a resposta sempre foi a mesma. Para que eu vou mudar uma ferramenta que já está desenvolvida, já está tombada, né? Que não é o caso de algumas empresas grandes. Fala, tombamento é quando ela já está homologada, não vai ser mudada. E por que eu vou mudar ela? Por causa de uma nova ferramenta. Então, é mais fácil a nova ferramenta que já tem essa flexibilidade, que nem a do Magento 2, que é muito bom essa parte. Como eu mostrei ali, para criar os módulos, a API REST e a API SOAP é muito melhor. Então, fica mais fácil você adaptar o Magento 2 a qualquer outra interface hoje do mercado. Pode falar. Até aqui, Rodrigo. Na verdade, a decisão do cliente, se eu estou certo? Tá certo. Tipo, tanto faz mesmo. A gente pode confiar, então, no formato de dados do Magento, que ele vai retornar e se comportar da mesma forma, tanto para a SOAP quanto para o REST. No Magento 2, sim. Entendeu? Então, não sei se o Magento 2 ele vai ter um comportamento diferente dependendo do seu formato de dados. Ele pode gerar bugs desconhecidos ou comportamento desconhecido. Bom, não sei se todos ouviram, a pergunta dele foi estruturalmente, como manter, tanto numa interface quanto na outra, a mesma resposta do Magento. Bom, para isso a gente utiliza interfaces, não é nem Magento isso daí. Isso daí é PHP e Design Partner. Né? A gente tem que implementar uma interface que consiga retornar aquilo, sempre prezando pela estabilidade da aplicação. Se ela não retornar o que quer, retorna pelo menos a casca, não informando nada ou o erro. Ou, se não retornar nada, uma string que seja de combinação entre o Magento e a outra empresa, vai falar, ó, esse é o erro, tem um erro aqui. E sempre usando log, sempre depurando código, sempre usando debug. Usem debug, tira o vardump e usem debug. Valeu, obrigado. Mais alguém? Obrigado. Okay. Agora a gente tem uma pausa aí para um coffee break. E deixa eu pegar a agenda aqui. Depois a gente tem às 3h30 um retorno aí, falando de Magento 2, com a palestra sobre Knockout, desmistificando o JavaScript.